Muito bem. Quando a gente recebe um convite para falar em algum lugar, a gente fica pensando, poxa, que assunto que eu levo, né? Daí o Weber, pessoa que me contatou para este encontro aqui, ele colocou aquele versículo de Filipenses, né? Que fala, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então eu vou seguir mais ou menos nesse caminho, falando sobre a obra de salvação de Deus em nossas vidas. Antes de eu entrar no meu assunto, eu quero avisar vocês que me deram aqui uma palavra muito perigosa. Eu estava ali no fundo e o irmão que me trouxe aqui, o Hudson, falou: pastor, a gente prioriza a palavra, que você não se preocupa com o tempo. São 9h30 agora, fica à vontade, né? Gente, eu vou abusar disso aí, tá? Então eu estou com calma aqui, tranquilo, e eu vou conversar com vocês e passar para vocês várias coisas que eu acho que são pertinentes, interessantes e relevantes para vocês. Então, quando a gente pensa em salvação, a gente sabe que salvação é uma obra do Espírito Santo, e é sobre isso que eu vou falar. Mas antes eu queria dizer o seguinte: o Espírito Santo não trabalha no vácuo. O Espírito Santo salva pessoas quando a pregação do Evangelho é passada para aquela pessoa. Então o Espírito Santo abençoa a pregação da mensagem de Cristo. A fé vem, aí já tem lá em Romanos vai falar, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo, né? A mensagem de Cristo. E é legal esse versículo, tem tudo a ver com o meu livro. A fé vem, quer dizer, a fé não está aqui na gente. A gente não nasce já com fé. Nós nascemos escravizados no pecado, nós nascemos mortos em nossos pecados e delitos, totalmente separados de Deus, sem vida espiritual. Estamos mortos. Efésios 2:1. A fé vem, a fé é um milagre que Deus opera em nós. A fé é um presente, é um dom de Deus, né? Efésios também, no versículo 8 do capítulo 2, fala que fé é um dom de Deus. Então a fé vem pela pregação da palavra. Agora, quando a gente pensa que a fé vem pela pregação da palavra, do Evangelho de Cristo, a pergunta que me vem à mente é a seguinte: o que é o Evangelho de Cristo? O que é o Evangelho de Cristo? Se alguém passasse esse microfone para você agora e falasse: diga para todo mundo aqui, você se diz evangélico, muito bem, parabéns, mas o que é ser evangélico? O que é a mensagem evangélica? Qual que é a mensagem do Evangelho? Resume para nós em 1 minuto. O que você diria? Eu já era pastor quando eu descobri que eu não sabia o que era o Evangelho. Eu era filho de pastor, fui para o seminário, estava pastoreando igreja, e eu não sabia o que era o Evangelho. Eu tinha ideias assim, bagunçadas aqui e acolá. Eu sabia um monte de coisa sobre organização de igreja, sobre como dirigir uma assembleia, sabia que, né, como preparar um grupo musical, eu toco guitarra, tal, vamos fazer uma banda, tal. Eu sabia um monte de coisa de igreja, departamentos na minha igreja, eu sou batista, então eu sei a estrutura batista, eu sei bem dela. Mas alguém perguntou, uma coisa bem básica para mim: o que é o Evangelho? Eu não sabia. Eu me enrolei todo para definir o que era o Evangelho. E daí essa pessoa explicou para mim uma coisa que eu vou explicar para você agora. Se um dia alguém perguntar para você o que é o Evangelho, você lembre-se de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Porque no capítulo 15 o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que ele falou: irmãos, eu quero recordar rapidamente com vocês aqui o que é o Evangelho. Ele fala isso lá com os corintianos, né? Eu quero recordar com vocês o que é o Evangelho. E daí ele recorda, resumidamente, em 2 pequenos versículos, ele coloca: o Evangelho, em suma, é o seguinte: que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras. Ele resume o Evangelho assim: o Evangelho é que Jesus Cristo morreu não pelos seus pecados, porque ele nunca pecou, mas ele morreu pelos nossos pecados. E quando ele fala conforme as Escrituras, gente, ele está falando do Velho Testamento. Ele está falando de todo o trabalho que Deus teve profetizando a vinda de Jesus ao mundo, o ministério dele, a missão dele, a morte dele, pelos nossos pecados.
porque só assim ele esmagaria a cabeça da serpente, do diabo. Então, o que é o Evangelho? Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. O que significa isso? Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia é que Jesus vem lá do céu para trazer para nós. O que significa isso? Isso significa que Jesus, ele resolveu o nosso pior problema. Então o Evangelho é uma mensagem maravilhosa. Cristo Jesus resolveu o nosso pior problema. Seu pior problema não é o seu nariz, não é as suas finanças, não é a sua falta disso, falta daquilo. Seu pior problema não é solteirice, não é solidão. Seu pior problema não é falta de dinheiro, de casa própria. Seu pior problema como ser humano chama-se pecado, é aquilo que te separa de Deus. E Jesus Cristo, as boas novas do Evangelho é que Jesus Cristo vem e ele resolve, ele resolve o nosso pior problema, que é o pecado. E depois, o texto fala que o Evangelho também é que Cristo Jesus, através da sua ressurreição, ele vence o nosso último inimigo, que é a morte. Uma das coisas que aterroriza o ser humano não é um acidente, não é uma queda, uma quebra de osso, uma doencinha, mas é a morte. E Jesus Cristo, ele vem lá do céu para resolver nosso pior problema e vencer nosso último inimigo, que é a morte. Então a boa notícia do Evangelho é essa. Então, resumindo, como que você resumiria o Evangelho baseado nesses dois versículos? Eu coloquei dessa forma. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, é a ótima, é a melhor notícia que o homem já recebeu. A boa notícia de que Deus, através da morte de Cristo, resolveu o nosso pior problema, e através da sua ressurreição, Deus vence o nosso último inimigo, que é a morte. Esse é o resumo do Evangelho. Eu vou falar e você repete comigo. Vamos lá então? O que é o Evangelho? O Evangelho é a ótima notícia de que Deus, através da morte de Cristo, resolveu o nosso pior problema. E através da ressurreição de Cristo, venceu o nosso último inimigo. Ok, então todo mundo falou, todo mundo sabe o que é o Evangelho agora. Agora tem uma outra tacada, que é a seguinte, outro lado da moeda, que é a seguinte. Romanos capítulo 1, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Essa mensagem aí, quando o Espírito Santo abençoa, amanhã eu vou falar num acampamento de jovens lá em Bauru, 600 jovens, vou falar para eles e vou pregar esse Evangelho para eles. E no meio daqueles jovens, eu tenho quase certeza que vai ter pelo menos 2, 3 que vão se converter e vão entregar sua vida a Cristo. O Espírito Santo vai usar a minha pregação, eu espero, eu estou orando por isso, vai usar a minha pregação para levar essas pessoas a uma mudança radical nas suas vidas. O Espírito Santo usa essa mensagem que nós acabamos aqui de definir para transformar o coração e a vida da pessoa. É essa mensagem do Evangelho que transformou a vida de Raabe, uma prostituta, numa mulher de família. É essa mensagem do Evangelho que transformou a vida de Zaqueu, um safado, um corrupto, ladrão, num homem generoso, num homem honesto. A mensagem do Evangelho, aonde chega com o poder do Espírito Santo, ela muda radicalmente a vida do camarada. Então a pergunta que eu vou fazer para você agora aqui é o seguinte: eu sei, alô, voltou, eu acho que tinha desligado só as coisas aí, ok, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: eu já sei de cabeça, mentalmente, eu sei o que é a mensagem do Evangelho, mas a pergunta que eu faço é: você já experimentou o poder transformador dessa mensagem? Sua vida foi realmente mudada, transformada? Ou você é simplesmente um membro de igreja porque, eu comecei naquela igreja, tem um pessoal que jogava
futebol, eu gostei do pessoal, o pessoal me convidou, o pessoal muito legal, e começaram a me convidar, pela amizade deles eu fui para a igreja, estou lá, acabei indo para a classe de batismos, acabei me batizando, eu fui para a igreja porque a filha do pastor é muito bonita, tal, então eu comecei a paquerá-la, tal, e eu acabei, para ganhar ela, eu acabei me batizando, me tornei crente. Não sei, cada pessoa é atraído para... A igreja é um lugar tão bacana, tão bonito, num mundo tenebroso como o nosso, a igreja é um lugar que atrai as pessoas. Tem amizade, comunhão, tem música bonita, tem pregações inteligentes. Tem uma pessoa que começou a vir na minha igreja e falou: eu estou indo lá porque eu gosto de prédica, eu gosto de pregação, e eu estou analisando o jeito seu de pregar, de falar. E eu estou aprendendo. Aí eu vou para uma outra igreja para analisar outro pastor. Porque, então a pessoa está na igreja, não é por causa de Cristo, não é porque foi transformada, é por causa da namorada, é por causa do futebol, é por causa da música, é por causa da pessoa gosta de pregação. Então a pergunta que eu faço para você: você é salvo? Se você morrer hoje, você vai para o céu mesmo? Você vai chegar na porta do céu e falar: eu conheço a mensagem do evangelho, o pastor Silas me ensinou lá, tal, entendi, Jesus morreu pelos nossos pecados, tal. Mas você foi transformado? Você pode cantar aquela música: recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Você pode dizer isso? Se você não pode, você está ainda morto nos seus pecados, nos seus delitos. Você ainda você pode até ser membro da igreja, mas você está indo para o inferno. Ok, a mensagem de hoje é sobre isso. A mensagem de hoje é quando o Espírito Santo é sobre a obra do Espírito Santo na conversão. A obra do Espírito Santo na conversão. O vento é o ar em movimento. O vento é esse fenômeno ocasionado, sobretudo, pela variação da temperatura, das pressões nas regiões atmosféricas. É isso que gera o vento. Às vezes, o vento sopra de uma forma bem leve e suave. Outras vezes, o vento ele vem com muita força e muita fúria. A verdade é a seguinte: o vento é um elemento natural, sobrenatural. Ele é um elemento natural soberano. Você não tem como controlar o vento. Ele vai para onde ele quer. O vento também, poderíamos dizer, ele é invisível. Você só começa a ver o vento quando ele pega e levanta poeira. Daí a poeira que você começa a ver, dá para você uma noção de onde o vento está indo, de onde que ele vem, para onde que ele vai. Mas o vento sozinho, sem poeira, você não vê. Ele é soberano, ele é invisível, mas ele é real. Você não vê, mas você sente. Nenhum ser humano é capaz de tomar o vento, de conter o vento, de governar o vento. Apesar de nós não vermos o vento, nós sentimos os seus efeitos. Como eu disse, às vezes os efeitos do vento são... Aqui fica melhor. Às vezes os efeitos do vento são prazerosos, refrescantes. Outras vezes os efeitos do vento são poderosos e são marcantes. E interessante na Bíblia que Jesus fala: olha, a obra do Espírito Santo não é do jeito que o pastor pentecostal fala. Hoje vai ter aqui culto da cura, não sei o quê, e você marca o horário para o Espírito Santo vir lá e curar as pessoas. E não tem disso aí. O Espírito Santo ele vai quando ele quer, aonde ele quer, como ele quiser. Não tem como você marcar a hora com o Espírito Santo. Como eu falei para vocês, amanhã eu vou pregar, tal, eu oro que o Espírito Santo me use, me abençoe para salvar pelo menos 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas lá. Ele costuma fazer isso, mas eu não tenho como. Irmãos, tem dia que eu vou pregar num lugar e eu não estou esperando nada e Deus faz uma obra maravilhosa. Tem dia que eu vou pregar num lugar e eu acho que vai acontecer, que eu estou preparado e eu orei muito e tal, e não acontece nada. O Espírito Santo ele é soberano. Jesus falou que o Espírito Santo ele é invisível, ele é soberano e ele é real. Quando o Espírito Santo sopra sobre a vida de um pecador, os seus efeitos são percebidos, são marcantes. Quando o Espírito Santo soprou sobre o vale dos ossos secos, lá no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, o que aconteceu? Aqueles ossos secos foram se unindo, formando esqueletos, tendões, músculos, carne, e daí o que aconteceu? Ezequiel orou e o Espírito veio e soprou sobre aqueles corpos mortos e eles se levantaram como um exército.
Quando o Espírito Santo soprou sobre aquele prostíbulo em Jericó, Raabe deixou aquela profissão de prostituta, deixou seus ídolos e a sua cultura pagã e se tornou uma serva de Deus, junto com o povo de Deus. Quando o Espírito Santo soprou sobre o povo em Jerusalém, no dia de Pentecostes, lembra? Pedro pregou sobre Cristo, traído, torturado, humilhado, crucificado por nossos pecados, mas ressurreto, e ele e os outros apóstolos e as 120 pessoas eram testemunhas vivas de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quando Pedro pregou naquele dia lá, o que aconteceu? Quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizados. Quando o Espírito Santo soprou sobre um encontro de acampamento no Rio Grande do Sul, no ano de 69, 70, um filho de pastor, que era eu, estava sentado na última fileira, mascando chicletes, conversando com os meus amiguinhos, e meu pai pregando a mensagem do Evangelho. Mas o Espírito Santo, por mais que eu tentava me distrair, por mais que eu queria bagunçar e me mostrar popular e zoeira para os meus amigos, para impressioná-los, o Espírito Santo foi tocando a mensagem, tocando, e quando meu pai fez o apelo, quem quer entregar a sua vida a Cristo, vem aqui agora à frente. A hora que eu vi, eu estava caminhando para frente, com lágrimas, quebrantado, entendendo que o fato de meu pai ser pastor, isso significava nada no meu relacionamento com Deus. Significava o seguinte, que Deus me amava, me colocou num lar, que eu tinha o privilégio de ter um pai pregando a palavra de Deus, mas que eu precisava tomar uma decisão de fé ao lado de Cristo. Quando o Espírito Santo, ele chega, ele sopra, e ele vem sobre a vida de alguém, mudanças radicais acontecem. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você já foi visitado por esse Espírito Santo maravilhoso? Você já foi regenerado? Você pode cantar de coração, você se emociona até quando você canta com a igreja no dia da ceia, por exemplo: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é transformado por Jesus, né? E agora, eu nem ligava para as pessoas da minha igreja, só ligava para os bonitos e para os ricos. Agora, por causa desse novo coração, eu tenho prazer, eu tenho amor por toda a minha igreja, por todos os meus irmãos. Tenho prazer de conversar com os ricos, tenho prazer de conversar com os pobres. Eu tenho interesse nos jovens, tenho interesse nas senhoras, nos senhores de idade, porque eu não tenho, esse coração meu foi transformado pelo Espírito Santo. Eu estou diferente agora, eu estou muito mais humano agora. Como saber? Essa é a pergunta hoje. Como saber se eu fui transformado pelo Espírito Santo? Como saber se o Espírito Santo já soprou com poder restaurador na minha vida? Essa é a pergunta que nós vamos ver hoje. Durante a crucificação, o Espírito Santo ele soprou poderosamente em muitas pessoas. Se você olhar a crucificação de Cristo, vê que o Espírito Santo estava ali agindo com muito poder, e ele soprou poderosamente sobre muitas pessoas. Ele soprou sobre a vida do centurião, ele soprou sobre o povo. Muita gente se converteu, diz Lucas 47 a 48. Mas nós vamos examinar um caso muito especial, que é o caso da conversão daquele criminoso que estava à direita de Cristo. O criminoso à direita de Cristo, ele se converteu. Nós sabemos com certeza que aquele homem foi salvo. Por quê? Porque Jesus declarou que ele estaria no paraíso com Jesus naquele mesmo dia. Vamos considerar os efeitos da ação do Espírito Santo sobre a vida desse homem e avaliar a nossa vida. Várias coisas que aquele homem sentiu e experimentou são comuns na conversão de todos os salvos, de todos os crentes ao redor do mundo. O que aquele rapaz experimentou momentos antes da sua morte, na sua conversão, que garantiu para ele a entrada lá no céu, no reino de Deus, o que ele experimentou e sentiu, você tem que ter experimentado e sentido, senão você não é salvo coisa nenhuma. Você precisa correr atrás do prejuízo e clamar a Deus por salvação. Mas antes da gente ler o texto bíblico, deixa eu introduzir alguma coisa aqui para a gente acordar. Um dos inimigos de uma mensagem como essa, que pode ser muito frutífera e desafiadora, é o sono, né? E como que a gente faz para vencer o sono durante um sermão? Eu tenho um jeito, é um jeito que eu uso para ajudar você. E esse jeito é assim: eu vou falar para você de vez em quando, entre um ponto e outro. Eu percebo que você está com sono, você está bocejando, você está
dando farol baixo para mim, está com a cabeça caindo. Eu vou falar para você assim: está ligado? Eu vou perguntar: você está ligado? E daí você dá uma palmada só, bem forte, para se acordar e para acordar a pessoa do lado, tá bom? Que nem soldado, tá bom? Não, que nem militar, não quero palminhas de marica, não. Vamos lá? Então eu estou falando, tal, termino de falar um ponto, um versículo, daí eu falo: está ligado? De novo, tá fraco, vamos lá. Está ligado? Ok, então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos ao texto nosso. Lucas capítulo 23. Versículo 33. Lucas 23, versículo 33. Lucas 23, versículo 33. Os efeitos do vento, os efeitos da ação do Espírito Santo em nossa vida. Olha o que o Espírito Santo fez na vida desse malfeitor aqui, à direita de Cristo. Ok, vamos ler. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição irônica acima da cabeça de Jesus que dizia assim: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava dependurado lançava-lhe insultos, tirava um sarro de Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo os que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Até aí. Irmãos, jovens, esse homem foi abençoado com o sopro do Espírito Santo, o sopro poderoso do Espírito Santo, nas últimas horas da sua vida. Esse homem nasceu outra vez, né? O Espírito Santo é que regenera, o Espírito Santo é que produz o novo nascimento. E esse homem, ele nasceu outra vez, minutos antes da sua morte física. Esse homem nasceu outra vez espiritualmente, minutos antes da sua morte física. Interessante. Nós sabemos que o novo nascimento é obra do Espírito Santo. João capítulo 3, Jesus fala: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. O Espírito Santo é o autor da obra regeneradora, é o Espírito Santo quem realmente faz da gente um verdadeiro cristão. Então nós vamos considerar os efeitos da ação do Espírito Santo sobre a vida desse homem e vamos avaliar a nossa vida. Várias coisas que ele sentiu e experimentou são comuns na conversão de todos os salvos, como eu já falei. Primeira coisa que esse homem, que era bandido a vida toda, quando ele é tocado pelo Espírito Santo, começa a mudar algumas coisas dentro dele. A cosmovisão dele, o jeito dele ver as coisas ao seu redor começam a mudar. E a primeira sinal de conversão, primeiro sinal de novo nascimento na vida dessa pessoa, é que ele revela inconformação com o pecado. Inconformação com o pecado. No versículo 39, você lê assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava contra Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Daí, olha, a gente lê no versículo 40, a primeira parte: respondendo, porém, o outro malfeitor, repreendia, falou: para com isso, para de falar besteira, cara, essa conversa sua está me incomodando, para de zoar de Jesus, isso não está certo, cara, cala a boca.
Interessante, como ladrão, esse homem, a vida toda, ele estava acostumado com o quê? Com roubo, com mentira, com egoísmo, com zombaria, com desprezo a Deus, valores religiosos e fé. Mas quando o Espírito Santo toca o coração dele, o que acontece? Ele passa a se sentir incomodado com o escárnio, com o menosprezo, com o tratamento indigno ao seu amigo Jesus Cristo. A obra regeneradora do Espírito Santo, o que ela faz? Ela muda nosso jeito de ver as coisas, ela nos conecta com Deus, e quando a gente é conectado com Deus, o pecado passa a ser uma coisa asquerosa, uma coisa que dá repulsa na gente. Isaías, quando viu um pouquinho da glória de Deus, ele falou o quê? Ele caiu o rosto em terra e falou: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Gente, anota isso, o seguinte: a primeira marca de que você está sendo transformado pelo Espírito Santo é que o pecado ao seu redor deixa de ser coisa normal, natural, e passa a ser uma coisa que te incomoda. Você está lá, vamos dizer, antes da sua conversão, você assiste a televisão lá, o Danilo Gentili, numa boa, mas o Espírito Santo te converte. Você vai assistir o Danilo Gentili, você começa a ter dificuldade, porque tem hora que ele é muito irreverente, tem hora que ele fala besteira, tem hora que ele fala coisas que zombando de Deus, da lei de Deus, e você começa a ficar incomodado, aquilo te irrita, aquilo te incomoda, você quer falar para ele parar, cala a boca. Se não acontece isso com você, é um mau sinal, é um sinal que você ainda está morto nos seus pecados, nos seus delitos. Se você não se incomoda com o pecado ao seu redor, é um sinal que você ainda está sob o domínio do diabo. Ele é o seu rei, ele é o seu pai, e você tem prazer em fazer aquilo que lhe agrada. Por isso que nós, além de recebermos essa regeneração que nos leva a nos sentir incomodados com o pecado, nós precisamos diariamente, semanalmente, a gente precisa estar numa igreja que prega contra o pecado, e a gente precisa ir aprendendo a odiar o pecado mais e mais, porque quem ama Deus e ama a justiça, automaticamente tem que odiar a injustiça e o pecado. Então, eu fiz aqui uma coisa para mim mesmo. Eu peguei e fiz um acróstico, de A até Z, no alfabeto, A, B, C, D, F, eu fui, de A a Z, eu preciso ver o pecado como Deus vê, e não como o homem vê. Fica ligado aí, o que eu vou falar agora. Então, nesse acróstico assim, como é que o homem vê o pecado? O homem vê o pecado como um acidente, Deus vê o pecado como abominação. O homem vê o pecado como bobeira pequena, Deus vê como burrada grande. Letra B. Letra C. O homem vê o pecado como uma coisa charmosa, Deus vê o pecado como uma coisa cancerígena. O homem vê o pecado, letra D, como um desafio, uma aventura. Deus vê o pecado como desonra. O homem vê o pecado como algo elegante, Deus vê o pecado como algo escravizador. O homem vê o pecado como fascinação, Deus vê o pecado como fatalidade. O homem vê o pecado como glamouroso, Deus vê o pecado como grotesco. O homem vê o pecado como coisa harmoniosa, Deus vê o pecado como coisa horrível. O homem vê o pecado como ato inocente, Deus vê o pecado como ato imoral. O homem vê o pecado como um jogo que deve ser jogado, Deus vê o pecado como julgamento. O homem vê o pecado como know-how, Deus vê o pecado como nocaute. O homem vê o pecado como lucrativo, Deus vê o pecado como loucura. O homem vê o pecado como coisa maneira, Deus vê o pecado como coisa maldita. O homem vê o pecado como normal, Deus vê o pecado como necrótico. O homem vê o pecado como oportunidade, Deus vê o pecado como oposição. O homem vê o pecado como prazer, Deus vê o pecado como perversão. O homem vê o pecado como química misteriosa, Deus vê o pecado como quisto assustador. O homem vê o pecado como reação natural, Deus vê o pecado como rebeldia aberta. O homem vê o pecado como sedução interessante, Deus vê o pecado como sarna indesejável. O homem vê o pecado como uma pequena trinca pequena, Deus vê o pecado como trinca estrutural. O homem vê o pecado como uva adocicada, Deus vê o pecado como urtiga venenosa. O homem vê o pecado como vantagem, Deus vê o pecado como violência. O homem vê o pecado como xarope doce, Deus vê o pecado como xarope venenoso. E por último, o homem vê o pecado como zoeira inofensiva, e Deus vê o pecado como zombaria contra o Criador dos céus e da terra. De A a Z, você e eu precisamos parar de ver o pecado como o homem vê, como a Rede Globo vê, e passar a ver o pecado como Deus vê. Amém?
Você está ligado? Você está ligado? Amém, muito bom. E aí, como é que está a sua vida em relação ao pecado ao seu redor? Você vê um amigo, chegado seu, tal, mas daqui a pouco ele fala uma besteira, daqui a pouco ele começa a fazer um comentário maldoso do superior, um comentário maldoso de um amigo que tem uma certa deficiência ou fraqueza, e ele faz aquilo se enaltecendo, como ele é o bom, o outro é o coitado. Você não se sente incomodado com essa atitude nojenta, pecaminosa desse seu amigo? Você, na sua carência social de ser amigo dele, de ter amizade dele, você acaba sendo conivente com essa atitude pecaminosa dele. Primeiro sinal de conversão, primeiro sinal que você sabe que você deixou de ser um crente capenga para ser um cristão de verdade, um crente nominal, membro de igreja, fajuto, para ser um cristão igual a Jesus, é que você se irrita, você se incomoda com o pecado ao seu redor. E quando você pode, você fala: cara, para de falar isso não é legal, cara, isso que você está fazendo aí, olha, isso aí é antibíblico, meu. Você está agradando a você mesmo, agradando a algumas pessoas, você está desagradando a Deus, você está agradando o Rei dos Reis. Para de falar desse jeito. Talvez você não vai falar assim na frente de todo mundo, mas você chama o cara depois, em particular, e exorta ele. E fala: cara, eu estou falando isso porque eu te amo, mas meu amor por Deus é maior do que o meu amor por você. Se você continuar nessa, eu não vou ficar quieto, não vou ficar conivente, eu não vou te apoiar nisso. Você está numa roubada, muda, cara. Você é um cara legal pra caramba, você podia ser muito mais útil na mão de Deus. Larga a mão dessa atitude aí, não está te levando a lugar algum. Diante de shows, diante de programas, diante de músicas imorais, diante de pornografia, que é tão comum entre os homens hoje, você fica incomodado ou você fica normal, tudo bem? Diante de mentiras dos políticos, diante de mentiras de pastores. Só quem é trouxa engole tudo que os pastores falam. Tem pastor mentindo na televisão, tem pastor enganando o povo na televisão, com a Bíblia debaixo do braço, com a Bíblia aberta. Eu peguei outro dia um pastor que é bem famoso aí, ele pegou um texto bíblico, ele foi muito bem, mas chegou no final do texto, ele distorceu tudo para levantar oferta. É roubalheira, gente, isso é safadeza. A gente tem que denunciar isso, a gente tem que bater contra isso, falar: desculpa, que Deus tenha misericórdia de você, pastor, você está errado, você está dentro de uma teologia, essa teologia da prosperidade aí, que demonstrar fé, dar dinheiro para a sua igreja, está errado, isso é roubalheiro, isso é truque comercial. A gente tem que bater contra, a gente tem que se irritar com essas coisas. Diante da idolatria, idolatria, gente de igreja que idolatra um time de futebol e briga por causa daquele time de futebol, isso é idolatria, isso te irrita. Diante de corrupção, diante de imoralidade, diante da destruição da família, divórcio fácil, ideologia de gênero, você não se irrita com essas coisas que são antibíblicas? Deixa eu falar uma coisa para você: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto você não se irritar com o pecado ao seu redor, você não vai apreciar Cristo, você não vai ter pique e vontade de adorar Cristo, e cantar louvores a Ele, e seguir e servir a Ele. Primeiro sinal de regeneração na vida de uma pessoa, primeiro sinal que o Espírito Santo realmente veio com poder e usou a pregação do Evangelho para transformar essa pessoa num cristão, em conformação com o pecado. Segundo sinal, reconhecimento da divindade de Cristo. Reconhecimento da divindade de Cristo. Larga a caneta, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você está ligado? Ok, vamos lá então. Reconhecimento da divindade de Cristo. Versículo 40. Versículo 40 diz assim: respondendo, porém, o outro, esse que está sendo transformado pelo Espírito Santo, respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Veja que ele identifica Jesus aqui como Deus. Ele fala: quem está crucificado conosco aqui sobre a mesma condenação nossa é Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo abre nossos olhos para a gente entender que Jesus é Deus.
O mundo reconhece Jesus como figura histórica, figura super impactante, didática, muito exemplar. Augusto Cury fala de Jesus, o maior psicólogo que existe. Não, Jesus não é o maior psicólogo que existe. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o próprio Deus. Um mistério, é a Trindade, é esse mistério. É o Deus triuno que nós adoramos. Quando o Espírito Santo salva uma pessoa, uma das coisas que Ele faz, Ele confere para essa pessoa, Ele abre os olhos dessa pessoa, para a pessoa ver que Jesus é homem, mas Jesus é Deus. Ele é homem para nos representar e se tornar nosso irmão mais velho, mas Ele é Deus para nos salvar. Jesus é homem, Jesus é Deus. Ele foi tentado como homem, mas Ele venceu como Deus. Jesus foi batizado como homem, mas Ele remiu os pecados, perdoava pecados como Deus. Ele teve fome como homem, mas Ele alimentou milhares. Ele experimentou cansaço e exaustão, mas Ele foi e continua sendo o descanso daqueles que estão cansados e oprimidos espiritualmente falando. Jesus teve sono pesado lá no barquinho, lembra? Ele dormiu no meio da tempestade, mas Ele caminhou levemente sobre o mar, porque Ele é Deus. Ele pagou imposto do templo, porque Ele é homem, mas Ele é dono do templo. A Ele, diz o Salmo 24, a Ele pertencem o templo, a terra e tudo que nele existe, tudo que nela existe. Jesus orava, mas Ele também ouvia orações. Jesus chorava, mas Ele também enxugava lágrimas. Jesus perguntou aonde puseram o corpo de Lázaro, porque ele era homem, mas Ele ressuscitou o seu amigo Lázaro, porque ele era Deus. Jesus foi vendido muito barato, Ele foi vendido para resgatar nós, os filhos de Deus. Ele pagou um preço altíssimo. Ele foi vendido barato, mas Ele paga um preço altíssimo. Ele deu sua própria vida, Ele verteu o seu sangue inocente, puro, precioso, perfeito. Como ovelha, Jesus foi levado ao matadouro, mas na verdade Ele é o supremo pastor. Por um lado Ele é ovelha, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é sacrificado. Por outro lado, Ele é o supremo pastor, que um dia se manifestará e nos concederá a coroa de glória. Jesus foi traspassado, foi vazado, foi com a lança do soldado romano, ele foi furado e moído, mas Ele é o médico dos médicos que cura toda enfermidade. Jesus foi levantado e pregado no madeiro, mas pelos seus méritos Ele nos libertou das cadeias do pecado. Ele morre, mas dá vida, e por sua morte Ele destrói a morte. Por isso você não precisa mais temer perigos, doenças, enfraquecimento físico e idade avançada. Nós sabemos, conforme a igreja do passado cantava, que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a lei, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa sua experiência, você tem esse conceito na sua mente de que Cristo é 100% homem, Ele é 100% Deus. Isso é essencial, isso é basilar na doutrina do cristianismo. Os católicos pregam isso, aceitam isso, nós evangélicos também. Nisso nós estamos juntos com eles. Nós estamos juntos com os católicos em muitas coisas, vocês já perceberam? Nós estamos juntos com os católicos na crença de um Deus trinitário. Nós estamos com os católicos na crença da morte vicária de Jesus por nós na cruz, no seu nascimento virginal e na sua divindade e na sua humanidade. Nisso e em outras coisas nós estamos juntos com os católicos. Eu gosto de evangelizar católicos, porque é muito mais fácil. O verdadeiro católico, ele tem uma base, 70%, a mesma base que a gente. Daí a gente constrói em cima daquela base, abrindo a própria Bíblia católica, revelando, mostrando para ele aonde que estão os desvios. E eu falei com um católico essa semana, e uma das coisas que eu confessei para ele, confesso para vocês, eu acho bom a gente confessar essas coisas. Eu falei, olha, eu mostrei para ele na história a igreja de cristã nos primeiros 300 anos. Daí Constantino, 303, Constantino se converte e ele decreta o fim da perseguição aos cristãos. Aí a igreja cristã passa a fazer parte do poder, ela passa a ser protegida, passa a ser mantida pelo governo romano, mas daí ela vai se corrompendo. E eu mostrei a corrupção, aquela linha, aquele desvio. Começa a fazer missa para mortos, começa a rezar para Maria, começa a adicionar o terço, e vamos rezar não sei quantos Pai Nosso por terço, tudo coisas que Jesus e os apóstolos nunca fizeram. A igreja foi acrescentando e foi se desviando. Daí eu confessei para ele o seguinte: sabe o que está acontecendo com a igreja evangélica do Brasil
já há 20 anos, ela está se desviando também. Está precisando de uma reforma protestante, dentro da igreja evangélica, que tem pastor vendendo badulaque, vendendo tranqueira aí para... que é aquilo que faziam-se na época da reforma protestante. A venda de indulgências. Esse pedacinho aqui é da cruz de Cristo, compra lá. Faziam isso em 1517. O Lutero ficou bravo com isso. E hoje está fazendo a mesma coisa na sua igreja, na minha igreja. Na minha não, na sua eu não sei. Você está ligado? Se liga, vamos lá. Não dorme não, você está perdendo. Vamos lá, tem muita coisa boa aqui ainda. Vamos lá. Quando o Espírito Santo toca o coração de um pobre, miserável pecador, ele leva aquela pessoa a se sentir inconformação com o pecado. Ele leva a pessoa a reconhecer a divindade de Cristo. E depois ele leva a pessoa em terceiro lugar. Ele confere à pessoa humildade para confessar seu pecado. Leva a pessoa, dá para a pessoa humildade para confessar o seu pecado. Essa humildade para confessar o pecado às vezes acontece no dia da conversão, geralmente acontece ali, mas a pessoa tem a oportunidade de fazer essa confissão de pecados diante de todo mundo no dia do seu batismo. Você lembra daquele versículo que Jesus fala assim: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Ali eu tenho certeza que Jesus está falando do dia do batismo. Então, no dia do batismo, a pessoa que é extrovertida, a pessoa que é introvertida, deixa a vergonha de lado, assim como as noivas. A noiva introvertida, vergonhosa, mas ela, como ela ama o rapaz, ela não vê a hora de entrar na igreja, diante de todo mundo, vestida de branco, porque o amor lança fora o medo. Quando o Espírito Santo abre nossos olhos, a gente vê como que Jesus é o noivo mais lindo, rico, precioso, maravilhoso e digno que existe, a gente perde o medo de ir na frente de todo mundo e se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dizer: eu sou um pobre, miserável pecador, mas hoje estou me batizando em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador, e é a Ele que eu quero seguir e servir até... acho que eu pisei aqui. Eu vejo pastores na hora da conversa, na hora do apelo, falar: levanta sua mão, vem aqui na frente. Jesus falou: se você não se envergonhar de mim diante dos homens, me envergonhar. Mas aquele talvez não é o momento de falar esse versículo. Primeiro você precisa explicar para a pessoa realmente o que é o Evangelho direitinho e tal. A pessoa entregando a vida dela a Cristo, aí você fala: olha, há necessidade do batismo. Mas eu acho que fui batizado. Mas aquilo não foi batismo, você não era convertido e tal. Agora você precisa se batizar de verdade e professar Jesus Cristo publicamente, como uma noiva faz, e um noivo faz. O batismo é isso daí, é uma cerimônia onde você declara publicamente seu amor, devoção pelo noivo, pela noiva, e no caso do batismo, por Jesus. E a pessoa tem que ser confrontado aí: olha, se você se envergonhar de Jesus, Ele vai se envergonhar de você lá. Então isso é sinal de que você não é salvo ainda. Se você não quer se batizar porque está com vergonha, é porque você ainda não teve os seus olhos abertos para a divindade e supremacia de Cristo. Ok, outro sinal de que, nós estamos vendo o terceiro sinal de que o Espírito Santo converteu uma pessoa. Quando o Espírito Santo converte uma pessoa, confere a ela humildade para confessar o seu pecado. O que o ladrão na cruz, ao repreender o seu amigo, o que ele fala? Ele confessa seu pecado. Olha o que ele diz no versículo 41. Versículo 41, ele fala: amigão, para de falar mal de Jesus, para de zombar de Jesus. Nós, eu e você, tranqueiras, estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, e o que nós fizemos, o que nós aprontamos, são atos que merecem, que nos levam a merecer a morte, o inferno. Nós somos tranqueiras, Jesus não é tranqueira. Quando o Espírito Santo abre nossos olhos para a divindade e supremacia de Cristo, Ele costuma nos conceder convicção dos nossos pecados, e arrependimento, e humildade para confessar os nossos pecados, na frente de todo mundo. Os soldados ouviram isso, Jesus ouviu, o outro ladrão ouviu, talvez algumas pessoas na multidão que estavam mais próximas ouviram. Esse ladrão perdeu a vergonha de falar: eu sou tranqueira, eu não presto.
eu sou filho de Satanás, eu preciso de salvação. Isso que estão fazendo comigo aqui, eu mereço isso. É raro um ser humano ser preso e condenado e admitir sua culpa. É raro isso daí. O ser humano tem essa, a natureza pecaminosa nossa leva, nós temos a Bíblia fala lá em Jeremias 17, que a gente tem um coração extremamente corrupto, enganoso. E esse coração, ele sempre vai te defender e falar que você é bom, que você é vítima, que você não foi culpa sua, que a culpa foi do pai, da mãe, do presidente Lula, que a culpa foi do vovô, da vovó, do pastor, do titio. A culpa nunca é nossa, porque o nosso coração é um advogado do diabo, dentro de nós. Maldito o homem que confia no próprio homem, é o que Jeremias fala, porque nós temos um coração enganoso. É difícil, eu vejo que se você vai na cadeia fazer um trabalho na cadeia, a maior parte das pessoas fala, eu estou aqui porque meu advogado não foi tão bom, eu estou aqui injustamente, eu não mereço, eu não fiz nada, eu sou um coitado, eu sou uma vítima. Você fica com dó. Se você é tonto, você escuta só o ser humano falando, você fica com dó dele. Aqui nós temos um homem que está dependurado, sofrendo, e ele não fala mal dos romanos nem da lei romana, ele não fala mal da lei da justiça dos homens, que é imperfeita. Mas ele não fala mal, ele fala, eu sou tranqueiro, eu mereço essa cadeia, eu mereço essa cruz, eu mereço esse sofrimento, essa tortura, eu mereço, porque eu não presto. Só pelo Espírito Santo, e que maravilha quando o ser humano chega nesse ponto, de se enxergar e admitir seus erros. Foi o que o filho pródigo fez. Ele caiu em si, diz Lucas capítulo 15, ele caiu em si, ele viu, eu entrei numa roubada, eu sou um tonto, eu sou um idiota, eu vou voltar para casa do meu pai e pedir perdão. Bendita a hora, esta hora, quando o ser humano cai em si e baixa a bola. Ele fala para o seu próprio coração, cala a boca, você é um emissário do diabo na minha vida. Eu não posso confiar em você, coração. Eu não posso confiar em você, emoção. E tanta música feita para distrair os jovens, que fala, siga teu coração, a vida é curta, viva as suas emoções. Roubada, besteira, não faça isso. Quando o Espírito Santo abre os nossos olhos para a divindade de Cristo, para a supremacia de Cristo, ele ajuda a gente a se enxergar, e ele traz o arrependimento e a humildade para a gente confessar os pecados. E é interessante, ou melhor, eu diria que é triste, porque eu escuto pastores pregando o Evangelho, e graças a Deus tem pastores que pregam o Evangelho verdadeiro. Graças a Deus por esses homens. Eu tenho colegas que pregam o Evangelho. Suas igrejas não crescem muito não, porque eles pregam sobre o caminho estreito, sobre a cruz, o caminho estreito e apertado, e sobre a cruz. E as suas igrejas não crescem muito não. Mas eu fico incomodado, eu fico irritado com pastores na televisão e de igrejas grandes. Eu vou nos Estados Unidos visitar minhas filhas que moram lá, casadas moram lá, eu vou lá nas igrejonas grandes americanas, o pastor passa a mão na cabeça do pecador, e tipo, você é o coitadinho, você é vítima, o diabo que é maldoso, e você é o coitado, mas Jesus quer te ajudar, Jesus é o psicólogo, Jesus é o amigão e tal, sabe, e não prega arrependimento. A pregação desses pastores de igrejas que estão crescendo de forma errada, não saudável, não fala sobre arrependimento, não fala sobre a necessidade do pecador baixar a bola e falar, eu sou uma tranqueira, eu preciso me corrigir, eu preciso da ajuda de Cristo, eu preciso da salvação de Cristo. Esses pastores modernos não fazem isso, mas Jesus Cristo, lê na sua Bíblia, Jesus Cristo chegou depois do seu batismo, depois do tempo no deserto, depois do seu batismo, ele foi pela Galileia pregando, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele veio ao mundo e ele começa pregando sobre arrependimento, a necessidade de pecadores se arrepender. Os apóstolos, a mesma coisa. Você pega Atos capítulo 2, qual que era a pregação dos apóstolos lá no dia de Pentecostes? Falava para aqueles homens que falaram, que havemos de fazer? Nós crucificamos Jesus Cristo, agora nós estamos vendo que ele ressuscitou, que ele é o Filho de Deus, que as profecias estão se cumprindo. O que nós vamos fazer? Nós traímos Jesus Cristo, nós desejamos a morte dele. Pedro fala, arrependei-vos, arrependei-vos, e fugir dessa geração pervertida e perversa.
O filho pródigo, ele sabia que para voltar para a casa do pai, para a fazenda do pai, para o amor do pai, para o perdão do pai, ele precisava deixar para trás o chiqueiro, as baladas e os amigos do mundo. Ele não foi com as prostitutas, com o pessoal da balada, do bailinho, ele não foi com o pessoal do chiqueiro, falou: pai, a gente quer mudar junto para cá. Ele sabia que o pai não ia aceitar isso. O pai o amava muito, mas falou: aqui na minha casa, aqui na minha fazenda, você é muito querido, muito amado, aqui você tem muitos privilégios, você tem muitas bênçãos, mas você tem que viver de uma forma pura, de uma forma santa. Ele foi para a rua, falou: você pode voltar, a hora que você quiser, eu continuo te amando, você pode voltar, mas você precisa se arrepender, você precisa deixar de lá, deixar o chiqueiro lá, deixar os amigos do mundo lá. Você está ligado? Quando o Espírito Santo sopra com poder, cai por terra o orgulho, a prepotência humana, chega o arrependimento e a confissão. Pedro, quando tocado pelo Espírito Santo, ele falou: Jesus Cristo, por favor, afasta-te de mim, porque eu sou um pobre e miserável pecador. Paulo, quando foi tocado pelo Espírito Santo, ele falou: gente, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o pior dos pecadores. Davi falou o quê? Quando ele caiu em si por causa do seu pecado cometido com Batseba, ele confessando o seu pecado a Deus, ele fala: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, eu nasci no pecado, e em pecado me concebeu minha mãe, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E o ladrão na cruz falou: publicamente ele falou: eu estou recebendo o castigo que os meus atos merecem, eu não presto, eu preciso de um Salvador, eu preciso de misericórdia, eu preciso de graça. É essa a sua experiência? Você já chegou na sua vida espiritual? Você teve já esse momento de quebrantamento diante de Deus? Ou você é aquele membro de igreja xarope que só fica vendo o pecado do pastor, do diácono, do membro, da irmã, não sei o que, e fica apontando o pecado dos outros e se achando o perfeitão? Você, se faz isso, você é um fariseuzão. Fariseuzão. Jesus ia chamar você de sepulcro caiado, bonitão por fora e podre por dentro. Você já tem um momento na vida que a gente precisa ficar inconformado com o pecado ao nosso redor, mas a gente tem um momento na vida que a gente precisa ficar inconformado com os nossos próprios pecados. Você já teve essa experiência? Isso é sinal de que o Espírito Santo te visitou. Isso é sinal que você foi abençoado com o novo nascimento. Você é salvo, você é filho de Deus. Você está sendo transformado. Você já foi justificado na graça de Deus. Em último lugar, quando o Espírito Santo toca a nossa vida, é penúltimo lugar, o Espírito Santo confere para nós visão da impecabilidade de Cristo. Visão da impecabilidade de Cristo. Versículo 41. Esse homem fala uma coisa muito importante. Ele fala: nós merecemos, nós estamos aqui recebendo a sentença que os nossos pecados merecem, mas, conjunção adversativa, mas, nós somos tranqueira, mas, este, Jesus, nenhum mal fez. Não existe ser humano que se encaixa nessa descrição aqui. Não existe mãe, por melhor que seja. Todos vocês devem amar suas mães, seus pais. Não existe pai, não existe mãe de vocês que possa se encaixar nisso aqui. Mas este nenhum mal fez. Por que ele fala isso acerca de Cristo? Porque a obra do Espírito Santo abre nossos olhos para ver a pureza de Cristo. O Espírito Santo confere a gente capacidade espiritual para entender 2 Coríntios 5:21, que aquele Jesus que não conheceu o pecado, nem conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é incomparável em sua santidade. Repete isso comigo. Jesus é incomparável em sua santidade. Vamos lá. Jesus é incomparável em sua santidade. Jesus está ao lado de Maomé, está ao lado de Confúcio, está ao lado de Moisés, está ao lado de Buda, mas Jesus, ele é incomparável em sua santidade. Eu falei isso, que Jesus está ao lado, porque se você vai na internet, no Google, você fala quais as 5 maiores religiões, as religiões principais na face da terra, na história da humanidade. Você vai ver que é o cristianismo,
É o judaísmo, é o budismo, é o islamismo e vai assim. Então, Jesus ele é incomparável em sua santidade. Vamos falar de Maomé. Maomé, de acordo com Sura 4:3, o Alcorão, Maomé só tinha permissão para ter 4 esposas, que eu já acho muito, mas ele só tinha permissão para ter 4 esposas. Mas o próprio Maomé teve 11 esposas mais prostitutas, concubinas. Isso é sinal de santidade? Maomé é um cara, não tem santidade na vida dele, é tranqueira. Sócrates, a gente lê sobre ele Sócrates tal, a pessoa da filosofia enaltece ele, mas qual é o problema de Sócrates? Porque Sócrates era um pedófilo, ele gostava de garotinhos, que naquela época já era uma coisa meio comum, e hoje está ficando comum também. Brasil aqui, você vai visitar, eu fui pregar em uma cidade na Bahia aí, a cidade não estou lembrando o nome agora, mas uma cidade, vai muitos estrangeiros lá, e aqueles alemães lá, não só com garotinhas, meninas, mas com rapazes também, baixaria. Sócrates, e os seres humanos veem, esse homem, Sócrates, grande filósofo, uns grandes sem vergonha. Buda fundou uma religião que ensina que o egoísmo é o nosso pior problema, e ele pregava 8 passos para que a gente se livrar do egoísmo, mas ele mesmo, que pregava contra o egoísmo, ele mesmo divorciou a sua esposa e abandonou seu filho, fez igual Pelé. Quer algo mais egoísta que isso? Confúcio, ele disse, sabe o que? Ele falou, eu nunca disse que eu ser santo. Olha aí, o cara é líder de uma religião, mas ele mesmo fala que ele não presta, ele é pecador. Ele falou, eu nunca disse ser santo. Mas Jesus Cristo falou, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Olha a moral. Você tem coragem de chegar para os seus amigos aqui da academia e falar, duvido se achar algum erro na minha vida. Você não é louco de falar uma besteira dessa. Jesus poderia olhar para Pilatos e falar, Pilatos, você pode me acusar de algum pecado? Pilatos ia falar, não, Senhor, eu não vejo pecado algum na sua vida. Foi isso que ele falou, não foi? E Herodes, você não pode me acusar de algum pecado? Herodes falou, também não vejo pecado nenhum. E Saulo, você que me persegue, me odeia, você pode me acusar de algum pecado? Centurião romano, você que me crucificou aqui, está coordenando essa festa aqui, você tem algo contra mim? E o centurião falou, não, Senhor, não tenho nada contra você, tu és verdadeiramente o Filho do Deus vivo. E o ladrão declarou a mesma coisa, este nenhum mal fez. Pelo Espírito Santo, o ladrão recebeu uma visão da pureza e da supremacia de Cristo. É essa a sua experiência? É essa a sua experiência, jovem? Você já chegou a ver e perceber e apreciar a impecabilidade, divindade e supremacia de Cristo? É interessante que a Bíblia diz que Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. Não tem nome aqui na história da raça humana melhor do que o de Jesus, mais famoso, mais digno que o nome de Jesus, porque Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. A Bíblia, ela profetiza, quando fala isso, que um dia, hoje talvez ainda não, mas um dia todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o nome acima de todo nome, para a glória de Deus Pai. Quando essa profecia foi feita lá em Filipenses, que um dia todo mundo vai entender e vai ver que o nome de Jesus, a pessoa de Jesus é mais importante do que qualquer outra pessoa. Quando isso foi dito, Jesus não era tão importante. Quando isso foi dito, parecia um absurdo, porque importante naqueles dias era César, não Jesus. Ele tinha um exército, ele tinha um império, Jesus não. Agora passou-se 2000 anos, a gente dá um pulo no tempo, e a gente olha para aquela profecia. A profecia fala que Deus deu para Jesus um nome que está sobre todo nome, e que nós vamos caminhando, e no futuro vai chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que isso é uma verdade. Essa profecia, ela está morrendo na praia, através desses 2000 anos, ou ela está se cumprindo? Jesus está ficando menos importante ou mais importante? Porque se ele está ficando menos importante, então a Bíblia é um livro fajuto, de profecias falsas.
Você não precisa se preocupar com ela. Mas se a profecia feita pelo apóstolo Paulo em Filipenses, de que o nome de Jesus vai ter uma crescente, e ele vai se tornar cada vez mais relevante na civilização, na história da humanidade, e que vai chegar um dia, que todo joelho se dobrará, e toda língua reconhecerá, que ele é o Rei dos Reis. Então a Bíblia é um livro verdadeiro. Então vamos ver. Vamos aqui fazer um teste, se essa profecia está se cumprindo ou não. Jesus está ficando mais importante ou menos importante? Ok, eu pergunto a vocês, que dia do mês é hoje? 19 de abril. De que ano? 2019 o quê? Depois de Cristo. Quando você vai fazer um documento histórico, você tem que usar o depois de Cristo, ou antes de Cristo. Por quê? Jesus Cristo, que não tinha exército, não tinha partido político, não tinha rádio, não tinha jornal, ele dividiu a história. Por quê? Porque Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome. Qual o nome do primeiro dia da semana? Domingo. Domingo é uma palavra latina, que no latim é dies dominicus, que significa o dia do Senhor. Por quê? Porque foi no domingo que Cristo ressuscitou. Quer os brasileiros gostem ou não, acreditem ou não na ressurreição de Cristo, toda vez que eles pronunciam a palavra domingo, eles estão falando Jesus Cristo ressuscitou, o dia da ressurreição de Cristo. Estão prestando a ele uma homenagem. Qual o símbolo mais conhecido ao redor do mundo? É o símbolo da Nike, é da Coca-Cola? Qual o símbolo mais, vamos falar símbolo religioso? Qual o símbolo religioso mais conhecido ao redor do mundo? Por acaso, jovens, é a estrela de Davi do judaísmo? Por acaso é o crescente lunar do islamismo? Por acaso é a roda viva do budismo? Ou o tori dos shintoístas? Não, o símbolo religioso mais divulgado, conhecido pelo mundo inteiro, é o símbolo da cruz. O símbolo da cruz, está em todo lugar. Está nas casas, nas igrejas, nas praças, cemitérios, nos altos morros, nos monumentos, nas pinturas, nos adornos, está nas tatuagens. Por quê? Porque Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. Qual o filme mais projetado e visto no mundo inteiro? Qual o filme mais projetado e visto no mundo inteiro? É o Titanic? É o Avatar? É o Capitão América? Qual que é o filme? É o filme Jesus. Sabia disso? Esse filme foi traduzido para mais de 1.060 línguas e já foi visto por mais de 200 milhões de pessoas. Não tem filme que bateu ele. Por quê? Porque Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. Qual o aniversário mais celebrado no mundo inteiro? É o aniversário de Buda, de Moisés, de Freddie Mercury, de Lady Gaga, Chitãozinho Chororó? Qual o aniversário mais celebrado no mundo inteiro, gente? O aniversário de Jesus, Natal. Qual o líder religioso com maior número de seguidores? Qual o líder religioso com maior número de seguidores hoje? É Maomé? É Buda? É Confúcio? Allan Kardec? Padre Cícero? Qual o líder religioso que mais tem fãs no mundo inteiro? Jesus Cristo. Ele tem mais de 2 bilhões de seguidores. Alguns de vocês são inteligentes e santistas como eu, torcem para os santos. Timão, que ganhou o maior número de campeonatos até hoje na história. Mas alguns de vocês, a maioria de vocês, são corintianos, certo? Não tem corintiano aqui? Está com vergonha? Misericórdia. Os corintianos, eles se gabam que eles têm a maior torcida do Brasil. Daí o pessoal do Flamengo fala a mesma coisa, aquela briga toda. Mas a torcida do Corinthians realmente é grande. As estatísticas conservadoras dizem que o Corinthians tem pelo menos 30 milhões de torcedores. Isso não é nada perto de Jesus. Jesus tem 100 vezes mais do que isso. Dominicalmente, igrejas pequenas e grandes ao redor do mundo abrem suas portas e
reúnem pessoas, saem das suas casas para vir para aquela igreja, pequena ou grande, para adorar o nome de Cristo, para estudar o Evangelho de Cristo. Isso aí é um fenômeno. Por quê? Porque Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. Qual a pessoa mais importante e influente no mundo hoje, na internet? Qual a pessoa mais importante e influente no mundo hoje, na internet? Um homem chamado Steven Schiena, um professor de ciência da computação da Universidade de Stony Brook, em Nova York, e um colega dele, Charles Walker, que é um dos engenheiros da Google. Eles fizeram uma pesquisa e publicaram um livro. O título do livro é Who's Bigger? Quem é maior? E adivinha, para nossa surpresa, qual a pessoa mais influente no mundo hoje? Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome. Todo nome. E a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 5, que lá no céu, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus já é adorado, como o único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória e poder. E a profecia que nós lemos de Filipenses há 2000 anos atrás, fala que vai chegar um dia que nessa terra velha de guerra aqui, todo joelho dos artistas, dos atletas, dos ateus, dos agnósticos, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar: Paulo está certo, Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. Ele é digno, eu não sou nada, Ele é tudo. Que dia maravilhoso será esse? Muitos vão falar isso para a sua própria condenação. Por isso que tem uma música que a gente fala, que a gente canta nas igrejas por aí, que eu gosto, que fala: vem, esta é a hora da adoração, né? Um dia todos vão declarar, mas nós queremos declarar hoje que Jesus é Rei dos Reis, não só no dia final, já queremos declarar hoje. Em último lugar, esse homem, tocado pelo Espírito Santo, ele não só experimentou uma inconformação com o pecado, reconhecimento da divindade de Cristo, humildade para confessar o pecado, visão da impecabilidade de Cristo, mas ele também foi tomado por uma certeza da graça salvadora de Cristo Jesus. Ele foi tomado por uma certeza da graça salvadora de Cristo Jesus. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero perguntar para você uma coisa. Olha para mim. Você está ligado? Está ligado mesmo? Ok. Eu achava que vocês iam ser mais participativos, sabe? Estou achando vocês muito sérios. Aqui não pode brincar, né? Aqui é academia, certo? É isso? Tem que ser. Ok, então vamos lá. Eu estou na pegada de vocês. Então lá. Gente, quando o Espírito Santo toca o coração da gente, por um lado, ele mostra que você é uma tranqueira, você não presta, você não vale nada. Por outro lado, o Espírito Santo, além de conscientizar você que está no chiqueiro da sua existência, ele te confere uma visão da graça salvadora, perdoadora do Pai, da sua riqueza, da sua glória, e aquela certeza de que se eu voltar para o Pai arrependido e humilde, Ele vai me perdoar, Ele vai me receber. E esse sentimento, essa experiência, o nosso amigo lá na cruz teve, porque no versículo 42, tendo reconhecido a sua pecaminosidade, tendo reconhecido que ele merece a morte com tortura e o inferno, ele cria coragem. E o versículo 42 que fala que ele cria coragem e ele para de falar com o amigo dele. Agora talvez ele toma o ar, espera um pouco, mas daí com força ele olha para Jesus e fala: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Gente, esse ladrão, ele foi criado entre judeus. Ele estava lá em Israel, não é? Em Jerusalém. Ele foi criado entre judeus. A vida toda, esse homem deve ter ouvido sobre os 10 mandamentos, e o nosso dever de guardar os absolutos de Deus, os 10 mandamentos. E ele tinha quebrado todos os mandamentos. A Bíblia fala que se você quebrar um mandamento, você quebra todos. Ele tinha quebrado todos, não só um, mas esse homem quebrou tudo. Agora, diante de Jesus Cristo, aquele que nunca pecou, eu tenho certeza que esse rapaz estava se sentindo sujo, imundo, falido espiritualmente.
E eu gosto de imaginar que no seu coração, quando ele pensou em clamar a Jesus por misericórdia e graça, eu gosto de imaginar que houve uma grande luta no seu coração, de que Satanás não queria perdê-lo, e Satanás começou a tentar desanimá-lo, e começou a sussurrar no seu coração, na sua mente, fala, cara, não fala com Jesus não, o jogo já acabou, a sua vida já era. Não fala com Jesus não, só lhe resta o inferno, você desperdiçou toda a sua vida, Deus nunca vai te perdoar, aceita a sua derrota, seu fracasso, desiste, cara, não fala com Jesus não. Mas eu tenho certeza que a voz do Espírito Santo falou mais alto, trazendo à mente daquele rapaz palavras que ele tinha ouvido acerca de Cristo, sobre Cristo, coisas que ele ouvira talvez conforme ele batia a carteira das pessoas enquanto Cristo pregava. Então, conforme Satanás dizia, o jogo acabou, cara, o seu caso é impossível, ele lembrava da palavra de Cristo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, acaso haveria alguma coisa difícil demais para mim? Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Daí o diabo falava, sua vida já era, você é um contraventor falido, um pecador desgraçado, esquece Jesus, Jesus é para quem é bom. E daí ele escutava o Espírito Santo falar, não, lembre-se das palavras de Jesus, que disse, não vim chamar os justos e sim pecadores ao arrependimento, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E o diabo fala, rapaz, só lhe resta o inferno, desiste. E daí o Espírito Santo falava, lembre-se que Jesus falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o diabo falava, você desperdiçou toda a sua vida no pecado, você já estragou tudo, Deus não vai te perdoar, esquece isso daí. E o Espírito Santo falava, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, embora eles sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão, brancos como a neve ficarão. Aceita a sua derrota, cara, para de querer na última hora se salvar, aceita a sua derrota. E o Espírito Santo falava, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Daí o diabo fala, desista, você está enfraquecido, você está cansado, desiste. E o Espírito Santo lembrava, olha o convite de Jesus em Mateus 11:28, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos perdoarei, eu vos justificarei, eu vos salvarei. E fortalecido então, esse jovem disse com fé, falou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Senhor Jesus, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim, quando vieres no teu reino. E como não podia ser diferente, Senhor Jesus, não sei se olhou para ele ou não, mas Jesus respondeu, em verdade eu te digo, que hoje mesmo você estará comigo no paraíso, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Será que eu sou mesmo um cristão? Será que pelo Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, eu tenho sido levado a experimentar inconformação com o pecado, eu tenho sido levado a reconhecer a divindade e supremacia de Cristo? O Espírito Santo tem me dado humildade para confessar meus pecados, o Espírito Santo tem me dado visão da impecabilidade de Cristo, da sua pureza, da sua supremacia e certeza da sua graça salvadora. Se por acaso tem alguém aqui nesta manhã que diante dessa mensagem está chegando à conclusão que eu ainda não fui visitado pelo Espírito Santo, ele ainda não me regenerou, eu estou dentro da igreja, eu estou entre os evangélicos, mas eu não sou de Cristo ainda, meu coração ainda está preso às coisas desse mundo, às ideias desse mundo, mas eu queria tanto ser salvo, eu queria tanto que o Espírito Santo me transformasse, me desse uma convicção firme de todas essas coisas, inclusive da minha pecaminosidade. Eu queria me quebrantar, mas eu tenho buscado isso, não tenho conseguido. Então eu queria
que a vocês que já são salvos, vocês que estão dizendo para essa mensagem, amém, hoje a minha salvação foi confirmada hoje, por essa mensagem, por esses itens que o pastor mostrou, eu vi que realmente eu sou muito abençoado, Deus já teve misericórdia de mim, eu sou um crente em Cristo Jesus, sou um filho do Deus vivo, eu sou um inimigo do diabo, sou um amigo de Jesus. Você que já teve a sua fé fortalecida, me ajude com uma oração cantada, a favor desses que estão precisando hoje, de orar desse jeito. Eu tenho uma oração cantada que a maioria de vocês deve conhecer, e eu quero que nós cantemos com os olhos fechados, quem conhece, cante, mas ela é especialmente para aquela pessoa que sabe que não é salvo ainda, que está indo para o inferno, sabe que ainda não tem a bênção da graça de Deus sobre sua vida, e a música é assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Querido e amado Deus, louvado seja o teu santo nome, por essa mensagem que acabamos de ouvir. Obrigado por aqueles, Pai, que, como esse ladrão, já foram abençoados com o sopro do teu Santo Espírito, com a visitação do ministério do teu Santo Espírito, e pelo teu Santo Espírito, Pai, foram regenerados, receberam um novo coração, Senhor. O coração de pedra, o coração pecaminoso foi tirado, e um coração, Senhor, espiritual foi colocado ali. Obrigado, Senhor, por essa obra regeneradora no coração de muitos aqui. Mas tem misericórdia, Senhor, daquele moço, daquela moça que aqui está, Senhor, que ainda encontra-se morto nos seus pecados, nos seus delitos, que ainda se encontra, Senhor, correndo e vivendo atrás de coisas fúteis e levando uma vida fútil, Senhor, pensando só no aqui e no agora, pensando só nas questões acadêmicas e nas questões imediatas da vida, pensando só na questão do namoro, na questão do casamento, na questão, Senhor, da diversão, do dinheiro, da profissão, mas espiritualmente morto, Senhor. No coração, um coração totalmente árido, sem a tua presença, sem a tua alegria, sem a tua bênção, sem a tua paz. Tem misericórdia, Senhor, toca esse coração, salva, transforma. O teu evangelho foi pregado aqui, Senhor, abençoa essa pregação e fala e envia teu Santo Espírito, Senhor, a trabalhar nessas vidas.
É o que nós lhe pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.